altura de área de permeabilidade. Pô, é uma chuva, tem que ser uma chuva boa para encher tudo aquilo. Então você já conseguiu reter alguma coisa. E o solo vai dar tempo para ele conseguir absorver isso aí. E isso tudo não é só, é o negócio da cadeia, né? Você, aquilo que eu falei, você tira esse calor da rua, você tira essa umidade, o vapor, Agora, vamos lá, mas tudo isso que a gente está falando custa mais caro do que o cara meter um cimentão lá. Agora vai depender muito da consciência de todo mundo. E o brasileiro é um índio, né? Para não falar outra coisa. O brasileiro é um índio. Ai. Tô certo ou não tô certo? Não, eu não falo nada. O brasileiro é um Você índio. falou, tá falado. E aí, quer dizer, então a gente tem uma questão de consciência. Ou o camarada fala assim, bom, eu gasto R$10 para botar o cimentão ou R$100 para fazer o piso drenante com subbase, etc e tal. Eu tenho que ser um cara altamente consciente da ecologia, da sustentabilidade, etc e tal. Então a gente se depara com o problema do indigenismo brasileiro, que vai de cada 100, um vai querer fazer esse trabalho, né? Aí só tem, eu tô tentando montar um raciocínio aqui, que só vai ter uma forma de obrigar esse índio a fazer esse negócio, que seria a lei, né? E olhe lá. E aí eu quero chegar ao seguinte, que essa lei das calçadas da Prefeitura de São Paulo, eu quero primeiro fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: a Prefeitura possui essa lei aí, né, que regulariza padronização, manutenção de calçadas, que deve facilitar a circulação dos pedestres. Eu quero saber como é que você vê essa lei. Eu tenho várias perguntas para você a respeito dessa lei. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: essa lei das calçadas, você vê isso como uma oportunidade para as empresas do setor, do teu setor? Sim, é uma grande oportunidade, mas temos que ter o respaldo público. Se a partir do momento a prefeitura realmente exige que pelo menos as novas obras tenham um certo índice de permeabilidade, já é um começo. Segundo, é lógico que não seria como você falou assim, o índio, realmente o público final não vai chegar e tomar uma iniciativa num negócio desse sem nenhuma... Porque é aquela história, eu tenho minha casa, aí vem a prefeitura e fala assim, olha, se você não cuidar da sua calçada, você vai tomar uma multa lá, não sei o que lá. Eu falo, cara, tem que reformar a calçada. Qual a solução mais barata? Meter cimento em tudo. Talvez ele até faça se ele já tiver um problema. E já tiver um problema forte, assim, com chuva, com alguma coisa realmente, aí ele vai pensar em alguma solução. O piso do grama, eu cheguei a ver isso, o pessoal colocava piso do grama, depois com o tempo a grama estava enchendo, esse negócio da grama também enche, joga cimento em tudo, pronto. Aí você fala, puxa, né? Quer dizer, a consciência não era bem comercial a coisa, né? Não, porque o brasileiro é um problema, né? O brasileiro tem maneira de colocar cimento nas coisas, né? Eu não consigo, os caras não gostam de verde, meu. Não pode ver um quintalzinho com um pouco de grama, os caras vão lá e já cimentam. Tem uma verdadeira horror, né? E o pessoal fica um verdadeiro horror, é isso mesmo, ó. Mas enfim, ou seja, é uma oportunidade, que a prefeitura poderia, dentro dessa normatização, estimular essa questão. É isso que eu estou querendo chegar agora, falando sério. A prefeitura, com o seu poder legislativo e o seu poder fiscalizatório e punitivo, poderia de alguma maneira estimular. Existe algum lobby das associações do setor, os fabricantes, etc e tal? Estamos tentando, juntamos umas 10 empresas mais ou menos que fazem pisos drenantes para tentar fazer um manual também, bem quase como uma norma. Não, uma norma mesmo, né? Mas é complicado, nós temos uma barreira nisso, uma barreira naquilo, a coisa não sai, não sei porquê. Mas enfim, se tivesse uma norma que tivesse como exigir e todos seguirem aquele tipo de norma, eu acho que daria muito certo. A ideia do Benedito com a calçada viva é maravilhosa, mas não é uma coisa que a gente consiga pôr em qualquer lugar de São Paulo. Eu acho que nos bairros mais sofisticados é possível, a valorização é imediata, porque chegar num bairro todo florido, arborizado, com paisagismo, permeabilidade, tudo, é um valor agregado. Foi uma tentativa também na Avenida Augusta, que foi colocado tudo piso intertravado, mas também não teve aquele aceite, porque o intertravado faz muita dobrinha, sempre tem alguma coisa. Então, quando foi feita aquela rua da Oscar Freire, que teve uma placa mais lisa, menos intersecções, foi mais agradável. A cor agradou, um cinza bonito, a resistência. Então, quer dizer, se fugirmos para esse lado, mais ou menos um negócio desse, impermeável, eu acho que é possível. E também,
se começarem a exigir em condomínios. Os condomínios aí teriam que seguir, porque vai ser feito de uma vez. Eu acho que por ali começaria o negócio certo, porque em qualquer lugar, nos Estados Unidos, na Alemanha, você vai ver uma unificação de calçada, é tudo igual. Ninguém pode fazer. Eu vou propor que as empresas do setor se unam e vocês propõem a criação da lei Benedito Abudi, que obrigue, a partir de agora, todas as novas obras, etc. e tal, a adotar a calçada do Benedito Abudi. Eu acho sensacional. Sandra, tem pergunta dos nossos internautas? Temos uma colocação do Mena, aliás, o Mena sempre com colocações importantes. O Mena é nosso fiel espectador, né? Exatamente, ele fala o seguinte: só se entende aqui a linguagem da dor no bolso. Enquanto não houver uma fiscalização eficiente que se aplique as penalidades previstas com rigor e sem jeitinho, vai ficar difícil controlar essas ações desordenadas. Eu assino embaixo, é isso mesmo, né? Eu acho que é isso pergunto a você, Jorge Rosalim, sócio-diretor da Brascom Pisos, que estamos entrevistando aqui. Você está bem a par dessa lei da prefeitura. Conta um pouquinho como é que funciona essa lei da prefeitura pra gente, hein? Bom, a princípio você tem que ter uma obra com uma permeabilidade, dependendo do local, de 30%. Houve esse caso em Curitiba, que estavam dizendo que essa permeabilidade que você falou no início, mas a permeabilidade se busca com a grama. Mas só que aí você tem um empecilho de ter um paisagismo, vai ter um paisagismo lindo, mas você vai perder área comercial. E tem lugares que o metro quadrado é extremamente caro. Então, teria que ter um modo, nós equalizarmos isso. Vamos supor que seja exigido 30% de área permeável. Mas desses 30%, 20% desses para o paisagismo, a outra parte para a parte de uso. Eu acho que aí não teria problema nesse caso, né, financeiro, o pessoal achar que está perdendo área. Ser obrigado a colocar um verde mesmo, não poder usar como estacionamento ou qualquer área útil, e junto com a parte de pisos permeáveis. As placas são muito importantes, porque além disso, você tem uma manutenção muito melhor. Caso tenha algum problema, a intervenção é melhor. Você tira a placa, conserta. É o que acontece sempre nas calçadas. Às vezes você gasta uma nota numa calçada, passa 2 meses, vem assanada, CTFL, precisamos quebrar aqui e tal. Você perde a calçada, aí o remendo fica aquela coisa horrorosa. Então, você tendo placas pré-moldadas, é muito fácil você tirar e pôr. Então, quer dizer, se partisse já assim, que as calçadas novas, os novos bairros, os novos empreendimentos fossem com placas pré-moldadas, já seria uma grande solução, porque não precisa do profissional caro, né? Aquele que precisa vir com uma usina, com um caminhão, ou com um especialista para fazer um cimento especial, ou até mesmo aquelas pedras, né? Que precisa de uma pessoa que hoje está ficando raro aquele pessoal que faz um trabalho de mosaico bem feito. E tendo isso de ponto de partida já é ótimo. Segundo, começar do alto, né? Começar com as obras bacanas, né? O pessoal vai ver, vai se espelhar nisso, fala, porra, que bacana isso. E a coisa vai alargando, como assim, qualquer lançamento, né? O piso, ou um automóvel, quando lança, o preço lá em cima, conforme vai sendo utilizado, o preço vai caindo. Isso vai acontecer. Vai virar um piso que eu acho que vai ser um preço acessível, a colocação vai se tornar acessível, vai fazer parte do escopo da obra, de repente, ter aquele serviço. E tendo isso continuamente, tendo mais equipes, mais pessoas trabalhando nisso, o preço não vai ficar exorbitante. Um piso drenante é quantos por cento mais caro que um piso comum? Por volta de uns 30%. 30% mais caro. Uhum. Essa questão da responsabilidade da manutenção da calçada ser do proprietário do imóvel, é assim em todo mundo, na Europa e nos Estados Unidos também é assim? Calçada pública, sim, também. Também nos Estados Unidos e na Europa? Sim. Porque outro dia a gente estava numa conversa, tinha um pessoal que achava que era um absurdo que fosse imputado ao proprietário, porque a calçada deveria ser uma responsabilidade da prefeitura. A prefeitura deveria impor um padrão, a prefeitura que deveria fazer, assim como faz a manutenção do tal do leito carroçável, que aliás ela não faz, é uma buraqueira, né? As ruas estão em péssimo estado de conservação de maneira geral, já que faz a manutenção da rua, faz a manutenção da calçada também, né? Daí você usa um padrão. A princípio, o correto, que eu acredito que seria isso. Eu acho que antigamente no Brasil era assim. Antigamente era assim, a prefeitura cuidava da calçada de todo mundo, mas você tinha que seguir um padrão. Pelo menos em Campinas, que eu me lembro, que era aquele mosaico português, era muito bonito, né? Mas, devido ao fechamento que tem, o que acontece? Tinha um detalhe que eu esqueci de falar. No momento que você faz o acalçamento e ele impermeabiliza o solo, e você tem uma árvore que depois de 10 anos ela começa a dar o sinal dela de força, por ela estar
precisando de água, ela joga as raízes para cima, ela começa a levantar a calçada, ela está buscando água. Aquilo é uma maneira dela de buscar água. E isso arrebenta todas as calçadas. Você tendo um piso permeável ou uma área do lado dessa árvore, isso não acontece. Então você não tem aquele problema da calçada, aquelas lombadas e tal. Então tem esse fator também. Agora, se a prefeitura fizesse um trabalho desse, de exigência de que a calçada pública tivesse que ser, vamos supor, agora todas as placas serão 40-40, cor cinza, espessura tal. Eu vi isso na Alemanha, colocando piso, não era drenante, eram placas mesmo, 40 por 40 por 10 de espessura. Eu falei, nossa, não sei se alemão, não sei exagerado, né? 10, né, de passagem pública, de pessoas, tal, não sei o quê. Eu falei com um amigo meu que trabalhava com isso em área de construção, eu falei, mas por que isso é tão superdimensionado? Eu falei, o pessoal pensa que um dia pode ser que o carro do bombeiro vai passar aqui em cima, um carro da polícia, ou alguma intervenção que nós não imaginamos. Eu falei, pô, realmente, é isso. E isso aconteceu com a gente, fazendo uma praça, que foi determinado pisos drenantes e tal, e eu falei, vai passar o veículo? Não, não vai passar o veículo, só carrinho de bebê, crianças, não sei o quê. E foi feita a praça. Depois de um tempo não, bem próximo da inauguração, muitas placas quebradas, porque o pessoal passou com o caminhão-pipa, jogando água nas plantas, o caminhão-pipa passando, quer dizer, não estava preparado para isso. Então hoje a gente está fazendo um piso bem forte, já meio superdimensionado mesmo, para esses problemas, porque ocorre mesmo. E tendo esse cuidado, eu acho que a gente vai economizar muito manutenção de calçadas. E caso consiga, né, que a prefeitura assuma isso, da manutenção externa, ia ser um custo muito baixo para todos. Então, a gente está conversando hoje aqui com Jorge Suzalim da Gaston sobre o tema do programa é pisos e pavimentos, por onde caminham as questões da permeabilidade e mobilidade urbanas. E a gente falou bastante sobre permeabilidade até agora, falamos bastante sobre piso drenante, essa coisa toda. Mas tem também a questão da mobilidade. Você tem andado bastante a pé em São Paulo? Mais ou menos, não tanto quanto eu gostaria. Eu ando bastante a pé em São Paulo, eu gosto de andar, eu faço muita coisa a pé. E andar a pé em São Paulo, para mim, pelo menos que não tenho nenhum tipo de problema físico, né, graças a Deus, é um desafio. Em salto? Nem sou mulher que tem um salto. Coitada das mulheres, se tiver que andar de salto, tem que ser de tênis mesmo. Mas é um desafio porque as calçadas, elas são estreitas, elas são... Quando não são quebradas, que nem você falou, porque a questão do galho das árvores, né? Que os galhos, as raízes das árvores, elas têm problema de tudo quanto é tipo. É buraco, pisos diferenciados. Árvore, sai, né? Não, e quando o cliente resolve, o condomínio, o prédio resolve fazer aquela muleta do lado da árvore, você abre a porta e arrebenta a porta, sabe? Felicidade total. Tem de tudo. Quando tem lixo, tem lixeira, tem... Olha, São Paulo eu falo de São Paulo porque é a cidade onde eu vivo, né? Mas é um problema seríssimo a questão da mobilidade urbana. Às vezes é mais fácil você andar pela rua, arriscando a sua vida do lado dos carros, etc. e tal, do que você andar melhor, mais rápido e mais continuamente pela rua, do que você tentar andar pela calçada, porque você tem que ficar se desviando, porque tem declive, aclive, etc. Tem muitos motoristas, né, que estão querendo passar e tem um pedestre na rua. Exatamente, aí o pessoal vai buzinando, etc. e tal, tentando te avisar que você está na rua, você sabe que você está na rua, o pessoal buzina. Então, Jorge, eu queria conversar um pouquinho, quer dizer, essa questão da calçada, né, do piso também da calçada, ela influencia, e o pessoal do Mobilize que esteve aqui no programa também falou muito seriamente sobre essa questão, é uma questão que afeta a mobilidade urbana, ou seja, o pedestre não tem condições de raras exceções, na Paulista, que tem uma calçada grande, boa, que, né, tem um fluxo de pedestre muito grande, mas você tirando essas raras exceções, as calçadas em São Paulo são muito ruins. Queria que você falasse um pouquinho a tua opinião sobre isso daí, tua visão sobre isso daí. Dois exemplos que nós temos. Fizemos o calçamento ali próximo do Museu do Man, dentro do Parque de Ibirapuera. E lá uma das exigências era que o piso fosse